sobre imunidade humoral e celular. Então, até então, a gente falou dos órgãos do sistema imunológico, como que acontece a maturação de célula T, e hoje a gente vai falar dessa resposta humoral e celular. O que é isso? Como que age o anticorpo e como que age a célula T, né, para nos defender, nos proteger de um antígeno, seja encontrando pela primeira vez no ambiente selvagem, né, na natureza, seja por vacina, seja por soro, seja por qualquer outro tipo de resposta. Então, o que eu pensei? Eu estou percebendo que, às vezes, com slide, às vezes fica meio maçante, aí eu sei que também de manhã a gente está um pouco de preguiça. Então, o que eu fiz? Eu peguei um artigo na internet que resume bem tudo isso, fica até bom para você estudar. E aí eu gostaria que você desse uma lida nele. E aí eu abri aqui e a gente começar a conversar sobre os tópicos principais, que eu acho que vai render melhor. Tá. Pode Você vai ser? me Vou enviar o mandar arquivo? ele. Vou pôr ele aqui. Você tá com a WhatsApp aí ou você quer que eu mando por e-mail? Pode ser pelo e-mail. Eu tô. Tá, então tá. Te mando por e-mail agora. E aí a gente conversa sobre isso. E aí, só que eu vou deixar os slides para você lá. Sobre avaliação, eu acho que a gente está até tranquilo. Questão Uhum. de avaliação. Você também está fazendo processos patológicos, né? Tô. Uhum. Tem o seu e-mail aqui. A avaliação ela valia quanto? De patologia? De imuno. De imuno. As Eu tenho que olhar questões. aqui. Tá lá, acho que eu não sei, eu acho que é 2, não é? 2,5? Foi 2, cinco, 2,5? foi cinco perguntas, né? Acho que 2,5. Acho. Artigo. Ó, tô mandando no cleison.almeida@unemate. Tá. De patologia, nós vamos fazer a prova oral. Uhum. Artigo. Nós vamos fazer a prova oral, mas é tranquilo. Você já fez prova oral comigo, não já? Não, era pra eu ter ido, eu dormi mais que a cama. Perdi. Ó, mandei, vê se chegou. Então tá, eu vou ficar por aqui. Na hora que você terminar, você me chama aqui, Tá. beleza? Então tá Beleza. agorinha. Tá bom.
Oi, Cleison, tudo bem aí? Conseguiu Oi, ler prof. tudo? Tô terminando. Terminado? Uhum. Eu tô com uma dúvida, se você puder explicar para mim, até para mim terminar a Sim, leitura e entender melhor, sobre essa sim. afinidade do antígeno T. Maturação por afinidade? Deixa eu ver Isso. lá. Cadê? Pra cima, peraí. Ele é um artiguinho um pouco grande, porque ele vai pegando tudo, né? Uhum. Ele vai fazendo a revisão, tudo mais, dos subtipos, tal. Ele é bem completo, né? Quer ver? Características dependente, maturação do linfócito B, você quer maturação do linfócito T, né? Isso, a afinidade, né? Então, como que é a maturação por afinidade, né? Normalmente, ela ocorre quando tem a presença do antígeno. Então, você entra em contato com o antígeno, isso vai gerar um sinal, e aí você vai ter ligação com um anticorpo circulante, normalmente IgM, que fica ali, né? Se a gente for pensar nos tipos de anticorpos, é o anticorpo mais, como que eu digo, mais basicão. Uhum. Então, a IgM está circulando ali, sequestra esse antígeno, e aí você tem a resposta. Você pode ter ligação com o linfócito B, e aí esse linfócito B vai funcionar como um apresentador de antígeno para o linfócito T. E aí, nesse momento, começa a expansão clonal tanto de anticorpo, tanto de célula B, para poder produzir um anticorpo específico, que depois vai ser IgG, quanto de célula T, para poder gerar célula T específica para matar aquele antígeno. Então, o linfócito, quem meio que segura e funciona como opsonina, esse nome opsonização, que é segurar o antígeno, né? Neutralizar ele, segurar, apresentar ele, é o linfócito B que está ali circulando. Não sei se eu respondi. E aí o Deu. linfócito B segura, apresenta para o T, aí o T ele gera sinais, né, citocinas, que vão fazer outras células T maturarem e se transformarem em específica para aquele antígeno. Mas se não Enquanto isso, ocorrer o linfócito B está. se não ocorrer afinidade, então ela não vai gerar mais. Não gera célula filha de memória. Por isso que chama T dependente, né? Ele não matura, ele não produz anticorpos se não tiver com essa ligação com a célula T. E mais uma dúvida minha foi Uhum. sobre a relação dos antígenos primário e secundário, que fala que na apresentação do primário ele vai demorar de 5 a 10 dias, né? Isso. Aí no secundário ele já vai ter uma ação de 1 a 3 dias. Então ele vai ser mais forte, Mais específicos, né? Bem mais específico no específico. caso, né? Por exemplo, é o que acontece na inflamação. Então, quando você nunca teve contato com o antígeno, que é essa resposta primária, você nunca viu ele, você vai ter contato com o antígeno, vai gerar célula B de memória, produzir anticorpo contra aquele antígeno. Depois, sua medula e o timo vão maturar linfócito T específico para aquele antígeno, aí que vai gerar uma resposta adquirida, aí que você elimina. Então, demora. Na segunda vez que você entra em contato com o antígeno, normalmente é para você nem ter a doença, porque você vai ter a célula T, a célula B de memória, então a célula B está produzindo anticorpo específico para neutralizar e célula T específica para neutralizar. Mas vamos supor que seu organismo não conseguiu lidar e houve infecção. No prazo de 1 dia, 1 a 2 dias, seu corpo consegue eliminar. E põe até o prazo máximo de 3. Mas, na realidade, é em 24 horas, em 48 horas, no máximo. E aí você já consegue neutralizar bem. Entendeu? Entendi. É isso. É porque, olha só, o que eu estou colocando aqui com esse artigo? A gente tem duas respostas. A resposta humoral, que é essa resposta via anticorpo, e a resposta celular. Só que as duas trabalham juntas, uma depende da outra. Tanto para maturar a célula B e produzir anticorpo, quanto para maturar a célula T e produzir célula T de memória. As duas juntas vão formar a imunidade adquirida.
É se... que eu tava vendo aqui também, Uhum. se ela não tiver essa resposta humoral correspondida, pode gerar infecção, né? Então a pessoa Isso. fica sensível a infecções. Sim, depende do anticorpo, né? É assim, ó, o anticorpo sozinho não faz verão, a célula T sozinha não faz verão. Uma depende da outra. Mais dúvidas? Não, por enquanto não. Para se finalizar, a gente conversa mais um pouquinho sobre cada parte aqui específica. Tá bom.
Prof, Oi? terminei. Então, bora lá. É Vou grande, né? marcar. Parece muita coisa. É uma revisão, na verdade. É uma revisão, menino. Bom, é bom, é bom. Falei, Deixa eu pera, pegar aí você aqui. lê assim, aí você fala, pera, pera. Aí você volta assim, ah tá, Calma. lembrei. Continua. Lembrei, continua. Deixa eu pegar por partes aqui. Tá. Então, assim, é mais uma revisão do que a gente já tem falado. Uhum. Então, bem no começo aqui ele vem falando da onde que vem cada célula, então da onde que vem o linfócito B, linfócito T. Ele vem falando bastante sobre os anticorpos, então essa tabelinha aqui, ó, é bem legal para a gente entender mais ou menos da onde que vem, para onde que vai, aonde a gente encontra, né? Uhum. Então, você pode ver que toda vez que a gente pega um exame de anticorpo, a gente está buscando encontrar IgG ou IgM, né? Porque são os dois principais que ficam ali no sangue. Mas a gente também pode encontrar IgE, né? Uhum. Só se a pessoa for alérgica a alguma coisa ou tiver com alguma infecção parasitária, também pode encontrar no sangue. E a IgA e IgD é muito comum em mucosa e leite. Então, a imunidade que a mãe passa para o bebê durante a amamentação, normalmente é via IgA e IgD, né? Uhum. Os outros anticorpos são mais comuns no sangue. Então, por exemplo, o IgM e o IgD, a gente encontra muito... o indivíduo tem infecção e ele está com um quadro de infecção ativa. Então, se está ativa, é IgM, né? Porque é o anticorpo pentamérico, ela tem 5 pontas, então é a que a gente tem maior quantidade quando a gente está com infecção ali em curso. E aí você se curou da infecção, gerou célula B de memória, célula produtora de anticorpo de memória, e aí você passa a produzir IgG. Então, por isso que o médico sabe se você teve infecção faz tempo ou se você tem infecção ativa. Então, esse paciente ele teve hepatite há muitos anos. Porque geralmente aí tem os tipos, subtipos de IgG. Então, tem IgG1, IgG2A, então tem os outros subtipos, né? Que aí você vai vendo com a linha do tempo. Não, esse paciente está com uma doença, então IgM, tá? Então, mais essa questão. E aí ele fala bastante sobre a estrutura, a cadeia leve, a cadeia pesada, como que é essa mudança de classe e a recombinação VDJ, né? Uhum. Que eu até comentei na aula passada, cadê? Tem um lugar aqui que ele fala, eu não estou lembrando mais onde, mas ele fala da recombinação VDJ, como que a gente tem a variabilidade genética aqui. Então, a gente pode ter até 10 na 12 ou 10 na 11 milhões de combinações. Então, são 1 trilhão de combinações. Uhum. Então, você pode ter 1 trilhão de antígenos diferentes, anticorpos diferentes. Que é a recombinação somática? Isso, a recombinação somática. Então, você vai mudando a região variável, a região que é ligante com o anticorpo, e a cadeia pesada aqui fica constante, que a gente chama de constante, que é a base. Mas esses braços de cadeia leve aqui, ó, eles podem ser alterados, dependendo do tipo do antígeno. E aí ele fala um pouco como é esse processo de maturação, que é o que a gente falou aula passada, de seleção positiva, seleção negativa, né? Quando que, por exemplo, na seleção positiva, esse é um linfócito B ou T, no caso do linfócito B aqui, é um linfócito B, ele não reconhece antígenos próprios, ele tem receptor BCR, ele tem capacidade de produzir molécula de MHC classe 2, ou PCQ é elegível, pode passar. Não, esse aqui está começando a produzir BCR contra antígeno próprio. Problema, vamos eliminar. E aí ele acaba entrando em apoptose. Então, a seleção positiva e a negativa, né? Uhum. No timo, a mesma coisa, só que no timo, que é as células T, né? Tem uma diferençazinha que ele normalmente é duplo positivo. Normalmente, o que é isso, professora? Ele pode ser tanto CD4 quanto CD8. Acho que eu comentei anteriormente que o CD4, ele é mais
para bactéria, fungo, parasito, alergias. Já o CD8 é específico para vírus e células cancerosas, células apoptóticas, células defeituosas, né? Essa diferençazinha. E ele vem falando disso, aqui a recombinação do DJ, dos genes, né, que de acordo com o tipo do antígeno, a gente tem uma combinação diferente desses genes e tal, e aí é todo o processo, né, então, na medula óssea é uma célula pró-B, depois pré-B1, pré-B2, B imatura, que é a que sempre está circulando, né, olha só, ela já tem receptor BCR capaz de caçar o antígeno, pegar ele e apresentar, né? Ela madura e ela finalmente na forma de plasmócito. Professora, qual é a diferença da célula B madura para o plasmócito? A célula B madura, ela capta o antígeno e ela consegue apresentar ele, processa e apresenta. O plasmócito não, ele já é uma célula madura produzindo anticorpo. Então, pouco tem a ver na apresentação de antígeno. É difícil um plasmócito apresentar antígeno. Ele já tem a função exclusiva de ficar produzindo anticorpo ali. Ele já você pode age. perguntar, já age, você pode perguntar, professora, mas qual que é a função do anticorpo? Vamos supor que esse plasmócito aqui está doidinho produzindo IgM e IgG, porque ele começa a produzir os dois, né? IgG já é específico para aquele antígeno e IgM para tentar neutralizar. É o que a gente chama de amplificação da resposta imunológica. Você vai ter um monte de IgM ali no tecido, e aí quem que age com IgM? Sistema complemento. Então, o seu fígado produz as proteínas do sistema complemento, que fica circulando no sangue, e se o seu sangue tem muito IgM, boa. Então, o sistema complemento usa essa IgM para atacar o patógeno. Então, você tem célula tentando matar, e você tem anticorpo, e você tem sistema complemento tentando matar. Então, tem um monte de coisa tentando fazer o mesmo objetivo. Eu sempre brinco, é um exército que todos os soldados, os coronéis, os generais, todo mundo está tentando fazer uma coisa só, que é acertar a cabeça do bandido. Tá? Então, você está conseguindo ter esse panorama assim na cabeça. Tá? Aí ele vem falando dos tipos de anticorpo, né, que são as imunoglobulinas alfa e beta, né, que vão ser os precursores dos anticorpos até chegar no IgM, IgG e IgD. Ele detalha bastante isso. Aí ele vem falando da caracterização imunofenotípica, né, que é na figura 2 aqui, né, dos tipos de célula B e tudo mais. Ok? E aí ele começa a falar da ativação. Então, como que a gente vai ter uma ativação de célula B? Uma célula B, ela sempre é ativada, que é uma figurinha, essa figurinha acho que é do Janeway, de imunologia. Então, ó, a gente tem a célula B TCD4, não, a célula TCD4, perdão, aqui, que é o nosso franco-atirador, que eu sempre brinco que é o nosso sniper. Então, ela tem um monte de moléculas aqui, ela é especializada em matar bactéria, fungo, né, parasito, doença alérgica, né, doença autoimune, é o nosso grande ativador aqui. E aí aqui a gente tem um monte de moléculas acessórias, né, a gente tem o CD28, B7, CD40. Por que eu estou dando importância para essas moléculas acessórias? Porque só a ligação com o MHC classe 2 não é eficiente para fazer a maturação da célula B e fazer com que ele produza anticorpo. Tá? Então, ó, por exemplo, se eu tiver a célula B, tá lá no seu tecido, aí ela foi lá e fagocitou um patógeno, e aí ela processou, picotou ele bonitinho, né, dentro do proteossome, daquele jeito que a gente aprendeu lá passado, e mostra esse patógeno aqui no MHC classe 2 para o linfócito TCD4. Só isso não é suficiente. Se não houver a ligação dessas moléculas acessórias, CD40 ligante, fase ligante, o que vai acontecer? Não vai ter maturação de célula B, ele não vira plasmócito, a gente não tem mais anticorpo. Isso é um problema. Sem anticorpo, a gente não contém ação do sistema complemento e não tem mais ativação de outras células B vizinhas. Entendeu? Aí a resposta para.
Isso aqui tem uma doença que chama síndrome do linfócito nulo. São pessoas que nasceram sem o CD40 e sem essa CD28 aqui, que é o FAS, né? Pessoas que nascem sem essas moléculas acessórias, por mais que a célula B vá lá e apresente, por mais que a célula dendrítica vá lá e apresente, essa ligação com o MHC não é suficiente. Essa pessoa geralmente fica com pega um monte de doença o tempo todo. Aí muita gente acha que é imunodeficiência, acha que nasceu sem linfócito T, acha que nasceu sem isso, aí vai fazer uma investigação mais minuciosa. Poxa, tem célula, tem todas as células aqui, faz citometria, tá tudo certo, mas na hora que faz dosagem de anticorpo, opa, não tem anticorpo, então pera lá. Então, o problema é na maturação do anticorpo, que a célula T tem, e célula B também, né? Aí é onde eles chegam nessa conclusão. E não é uma doença muito rara, não, viu? Beleza? Isso aí que a idade pode acontecer? Isso aqui? Pode acontecer. Isso aqui que acontece, essas moléculas, a não ligação dessas moléculas acessórias, também acontece conforme a gente envelhece, principalmente a questão do CD40 aqui, ó. Então, é como se fosse um encaixe. Então, eu tenho aqui o MHC, mas eu preciso fazer o encaixe das outras moléculas também, para poder fazer essa sinalização perfeita, né? Beleza? Aí a gente vai ter a maturação dessa célula B, ele fala bastante, a características, né, da resposta T dependente. Então, eu não vou ter uma maturação de anticorpo, a produção de anticorpo, sem a ligação, ó, a importância das moléculas acessórias, né, CD40 ligante, CD28, ele fala aqui, né, permitem a transmissão de sinais de estímulos e induzem a produção de uma enorme variedade de citocinas, que vai chamar mais célula T, mais célula B, então aí você vira aquele tecido inflamado. Então, lá na inflamação, o que a gente aprende? A gente aprende o que é dor, calor, rubor, né, vermelhidão, perda da função, né? Ou edema, eritema, algesia, tá? Febre e perda da função. Isso daqui é o sinal da inflamação. Então, o tecido começa a inflamar quando eu tenho uma célula, ela capta o antígeno, aí ela apresenta para o linfócito TCD4 ou CD8, gera um monte de citocinas ao redor e chama mais células. Então, vem mais células ali para o local. Então, as citocinas são as nossas grandes fofoqueiras. Sem citocina, não tem célula no tecido, tá? Então, a citocina que é o que dá o alarme, que a gente chama de alarminas, né? Não está errado esse termo. As citocinas são as alarminas, elas que dão alarme, chamam mais células, vai haver a migração celular ali para o tecido e, finalmente, a gente vai ter a fagocitose ou neutralização, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, isso vai acontecer, isso pode ser num processo inflamatório, pode acontecer, por exemplo, numa pessoa que recebeu a vacina. Então, por exemplo, eu recebi a vacina semana passada. Então, tomei o antígeno, entrou aqui, uma célula residente achou esse antígeno, né? E aí ela apresentou para a célula ali residente, para a célula T ali do capilar, e isso já liberou uma série de citocinas, e isso já gerou uma inflamação local. Então, a primeira coisa que eu senti foi muita dor no local da lesão. E duro, ficou inchaço e dolorido, e duro, rígido. O que é isso? Deu edema, né? E aí, em seguida, isso gerou uma resposta sistêmica, que aí começou a produzir um monte, teve migração celular, produziu muita citocina, e aí comecei a dar febre, por causa dessas citocinas e por causa das prostaglandinas. Então, olha só, que são o mediador químico da inflamação. O processo inflamatório, ele é necessário, ele faz parte da imunidade inata e da adquirida. Eu fico colocando tudo num panorama, num quadro. Não sei se você está conseguindo ver esse quadro. Tô, sim. Porque é o grande objetivo, né? Uhum. Eu não quero que você saia daqui, por exemplo, sabendo todos os nomes das moléculas, faz ligante, não sei o quê. Mas eu quero que você entenda esse processo inflamatório. Porque se entendendo esse processo inflamatório, vai facilitar a sua vida depois, em outras disciplinas, até para você entender como profissional de saúde também.
que está acontecendo ali em nível tecidual. Tá? Ainda mais que você acha que você já fez, você já comentou, né, que fez imuno uma vez? Eu fiz só. Acho que foi 2 semanas só, professora. Foi bem assim, oi, tchau. Mas as mudanças aqui. Mas assim, então não são termos tão diferentes, né? Aí, ó, ele vem falando da mudança de classe dos anticorpos, né? Que é uma coisa bem genética, então, conforme ele muda, porque via de regra a gente sempre tem muito IgM. Primeiro, você tem IgM, é isso. Agora, essa IgM muda a partir do tempo, a partir do antígeno, a partir do local de ação e do tipo, tá? Então, é o que a gente chama de mudança de classe. Que a gente estava comentando e que ele fala, ó, que é da importância das moléculas acessórias, o CD40, e o CD40 ligante para que essa mudança de classe aconteça, tá? E aí, quando a gente tem falhas nessa ligação do CD40 ligante e nessa troca de classe, se você fica produzindo muito IgM o tempo todo, muito IgE o tempo todo, isso favorece o surgimento de doenças autoimunes, doenças alérgicas, cânceres, né? Então, tem muito trabalho correlacionando leucemia com defeito em CD40 e CD40 ligante, porque daí você não produz anticorpo, o anticorpo certo, que seria o IgG, né? E aí você fica produzindo muito IgM, você acaba produzindo célula B defeituosa. Então, isso você pode ter uma leucemia por célula B defeituosa, né? Deixa eu ver o que é mais de importância aqui. E aí ele vem falando um pouco da resposta primária e secundária de anticorpos, né? Então a gente tem essa resposta primária, que é essa célula B virgem que fica circulando ali, ela é madura, mas ela nunca teve contato com nenhum antígeno, então ela está ali vivendo a vida dela, no seu tecido. E aí ela vive essa vida boa até o momento que ela encontra o antígeno, que é aquilo que a gente estava comentando. Ó. Ela encontrou o antígeno, processa, se prolifera e apresenta para a célula T, e aí ela passa a produzir, ela vira um plasmócito, que é uma célula gorda, né? Que tá bastante, o retículo endoplasmático ali está com bastante síntese proteica, bastante de corpo sendo produzido ali dentro, e aí ela gera essa resposta imunológica, conseguiu neutralizar. Olha aqui, esses anticorpos, você pode ver que eles estão na forma de estrelinha, tá vendo? Uhum. Que é a IgM, né? Então, o anticorpo na forma de estrelinha é IgM, que é 5 pontas, né? Olha ele aqui, IgG, como é que ele é? 2 pontinhas, que é desse jeito que a gente conhece, né? É o IgG. E aí ele migra para a medula óssea e fica guardadinho no arquivo lá da medula óssea. Esse aqui é um plasmócito que produz aquela IgG contra aquela bactéria que eu entrei em contato numa quinta-feira, às 5 horas da tarde, quando eu tinha 5 anos, na quinta série. Super específico, né? Então, na medula é guardado um clone só. Ela nem é rancorosa, né? Não, a medula não é rancorosa. Então, ela guarda aquele clone com muito amor e carinho. Então, se eu pensar assim, às vezes esse clone é tão eficaz que você nunca mais tem aquela doença. Então, por exemplo, candidíase, né, na boca, é muito raro você ver um adulto com candidíase. Alguns tipos de fungo, isso é específico de fungo, por exemplo. É muito raro você ver um adulto com tinea cutis, que é aquela que é o pano branco, sabe? Uhum. Às vezes você dá aquilo uma vez quando você é criança e nunca mais. Você também, o sarampo, você deu sarampo e sobreviveu ao sarampo, nunca mais. Por quê? Esse anticorpo que é armazenado lá na sua medula óssea, assim como a célula T, ele é muito, muito específico. No dia que você entrar em contato com ele, o que está circulando aqui, às vezes é um virgem que encontrou ele, certo? Só que no momento dessa proliferação, está gerando um monte de citocina, que são as fofoqueiras. Imediatamente, elas vão lá na medula procurar no arquivo, né? Procurar onde que está naquela quinta-feira, às 5 horas da tarde, na quinta série. Olha, tem um aqui.
Então, imediatamente essa célula que tem especificidade é acessada e ela que prolifera rapidão, vai lá, cerca o antígeno, acabou. Entendeu? Cerca ali o sarampo ali e já era. Então, é muito bacana, é uma coisa muito refinada. Porém, se for uma cepa nova, se você tiver com uma medula com a imunidade um pouco baixa, a medula não está produzindo muita célula, você está com pouco linfócito B ali, virgem, circulando no tecido, no sangue, aí sim você pode ter a doença instalada novamente, entendeu? Então depende, por isso que a gente sempre diz, pessoa que está com imunocomprometida, com o sistema imunológico produzindo poucas células, e poucas citocinas e poucos anticorpos, aí você fica suscetível a qualquer infecção, mesmo que você já tenha tido contato, entendeu? A quantidade é tão importante quanto a qualidade. Se você conseguindo fazer esse link. E aí a gente tem a resposta secundária, que é o que a gente estava falando, né? Então, no segundo contato, né, a proliferação acontece rapidão lá na medula, produz anticorpo muito rápido e a resposta, né, às vezes a gente nem percebe, mas às vezes pode acontecer de 1 a 3 dias e você fica bem, né? E aí, falando um pouco da resposta T dependente, então a gente tem aí né, a gente já falou bastante de célula T, mas a gente tem também algumas células, né, que é as células B reguladoras, e as T reguladoras. Professora, por que a gente tem que ter célula T e célula B reguladora? Porque se a gente deixar, o próprio sistema imune arrebenta com o nosso corpo. Porque a resposta dele, às vezes, é muito forte. Então, os linfócitos, eles têm grânulos, né? Às vezes, até a célula da imunidade inata também tem o neutrófilo, o eosinófilo, o mastócito, tem grânulos. Ele joga esses grânulos no tecido, mata a bactéria, mata o parasita, mas, às vezes, mata a célula vizinha, fica inchado, fica inflamado, vermelho, dolorido. Então, para que essa resposta ali fique assim, retida no tecido e não lese o seu braço inteiro, vamos dizer, a gente tem células que regulam essa resposta, que ao mesmo tempo que está matando o micro-organismo, está impedindo de propagar e tomar conta do seu braço inteiro. Né? Eu tenho um exemplo. Você está com a bactéria na mão. Tá sarando agora, mas acho que não dá para ver. Tava bem vermelho em volta, né? Deixa eu ver você. Acho que não dá para ver. Tá sarando já, tá bem cuidadinho já. Do Isso, a micro-organismo resposta que eu tive, aí em volta ficou bem vermelho e aí inchou em volta, né? Você pode ter certeza que aqui embaixo tinha um monte de célula reguladora para não descer para o resto da mão inteira. Para não descer mais, né? Isso, porque senão você toma conta. Porque quando eu comecei a passar a pomada, né? Aí eu vi que foi mudando, aí começou. Falei, gente, vai tomar conta do meu dedo. Aí não, agora tá acabando. Né? Então a gente tem que ter essa célula, que senão o sistema imunológico arrebenta, né, com o nosso organismo. Então a gente tem a célula B reguladora, que vai produzir citocinas anti-inflamatórias, olha só. Enquanto a gente tem citocinas inflamatórias, interferon gama, IL-1, IL-6, IL-1 beta, IL-12, que assim chama um monte de célula inflamatória para ir para o lugar e o negócio vira uma inflamação imensa. A IL-10 e o TGF-beta é o contrário, elas são anti-inflamatórias, então, vão parando. Então, é sinal para parar de vir célula, entendeu? Para de vir célula, para de vir substância química inflamatória, né, histamina, óxido nítrico, leucotrieno. Então, quando a gente toma anti-inflamatório, é para isso. Quase isso, você vai ver que é quase isso. Os anti-inflamatórios, eles param essa resposta, é um outro jeito. Sim. Esse aqui é o jeito natural. Esse é um jeito um pouquinho diferente, mas é basicamente isso. A resposta final é essa, mas o jeito é um pouquinho diferente. Aqui é um jeito natural, a gente tem próprias células para fazer isso, né? Então, eles começam, inibe a ativação da célula dendrítica, inibe a maturação de célula T naive, né?
diminui a ação dos macrófagos, né? A indução de macrófagos supressores, então o macrófago vai diminuir a atividade fagocítica, né? E aí começa a diferenciar a célula T reguladora. Então, ele vai reduzindo toda a resposta imunológica, tá? Para ir freando. Então, principalmente quando ele percebe que já tem muita célula ali e que a proliferação do patógeno está pequena, como que ele sabe que a proliferação do patógeno está pequena? Quando todas as colônias, você tem muito macrófago fagocitando, porque o macrófago, quando ele está trabalhando, ele fica liberando IL-12. Ele está trabalhando. Então, quando tem muito IL-12 no tecido, você ativa a célula reguladora. Significa que o macrófago deu conta de fagocitar tudo, entendeu? Entendi. Então, é o momento de parar, porque senão seu tecido já era, você não aguenta, né? Agora, você pode perguntar assim, professor, e quem tem doença autoimune? Às vezes, quem tem doença autoimune, às vezes não tem a produção dessa célula, ou dessa célula T reguladora. Essa célula T reguladora tem alguma coisa a ver com diabetes? Tem. Pessoas que perdem a capacidade de produzir essa célula T reguladora, às vezes, e tem produção de anticorpo contra as células beta do pâncreas, então abaixa a célula T reguladora, começa a produzir anticorpo contra a célula beta do pâncreas, célula T citotóxica vai lá, TCD8, vai lá e rebenta com as suas ilhotas do pâncreas. Aí já era, é diabetes tipo 1, né? Geralmente a pessoa nasce com esse problema. Em algum momento, lá para os 6, 7, 8 anos, criança ainda, ou até adolescência, começa a ter uma queda na produção de T-reg, né? E de B-reg, e aí diminui a quantidade dessas células e produz anticorpo contra as células beta do pâncreas. Aí você tem o diabetes. Aí já era. E ele fala bastante dos subtipos de linfócito B, né? De zona convencional, célula B2, depois de zona marginal. Isso é muito específico da imuno, né? Aí depois a gente tem ele falando sobre a célula T, a gente já falou bastante. A importância do receptor TCR. Então, a célula B, ela diferencia o clone de acordo com a mudança de classe do receptor TCR, é muito parecido com o anticorpo, né? Lembra da gente falar na aula? Então, ele muda o receptor dele, então ele já imediatamente ele muda todo o repertório de ligação. Então, eu tenho um Staphylococcus aureus quando eu entrei em contato quando eu tinha 1 ano de idade, que pode ser uma cepa diferente do Staphylococcus aureus que eu estou entrando em contato agora, pois ele arruma um jeito de recombinar e produzir um linfócito T para aquela cepa e agora ele tem um linfócito T para essa cepa. Então, para cada cepa que você entra em contato, ele vai produzindo. Então, ele coloca aqui, né? Cada mesma recombinação, VDJ, tem esse nome por causa dos genes, que são os mesmos, basicamente. Aproximadamente 70 diferentes segmentos de V, né, 60 de J, isso daí vai dar 1 na 10 na 13 células. Cara, é trilhões, 10 na 16, tô mentindo. É trilhões e trilhões de possibilidades diferentes, de antígenos diferentes, de micro-organismos diferentes. Então, capacidade de ter resposta contra milhões de antígenos a gente tem. E super, super eficaz, né? E da maturação, a gente já falou, né, no time e tudo mais, já comentou sobre isso. Já falamos sobre a ativação de célula TCD4, bastante. E aqui, olha só, isso aqui é legal, é um quadrinho que resume bem, né, a ação das células T. Olha aqui, interferon gama e L1. Qual que é a função, né, em TH1? Ativação de fagócitos, produção de anticorpos opsonizantes, né? TH2, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13, proliferação de célula B, diferenciação de célula B, produção de corpo, ativação de eosinófilos, né? Então, geralmente, TH1 é muita cara de infecção viral, infecção bacteriana, né? TH2 tem cara de infecção bacteriana, infecção parasitológica, infecção fúngica e alergias, né?
também. O TH17, ó, expansão de células mieloides, produção de quimiocinas, produção de citocinas inflamatórias, muito característica de doença autoimune, tá? CD8, também muito voltado para vírus, tá? Professor, o TH1 é CD8? Sim, pode ser CD8, mas também tem fagócitos, tá? Então, quando a gente fala assim, perfil TH1, perfil TH2, perfil TH17, esses 3 perfis, significa que TH1 é CD8 mais fagócitos, TH2 é CD4, CD3 mais fagócitos, e TH17 normalmente são os fagócitos, só que aqui bem voltado para doença autoimune, tá? E aí ele vem falando dos tipos de células, né? Do CD8, que é comum, né? Infecções virais, né? Células tumorais, e como que a liberação, ele libera perforina e granzima, que são os grânulos, é ativado por interferon, tá? Então, se, por exemplo, eu quero saber se eu tô com dengue. Será que eu tô com o vírus ativo no corpo? Então, não dá para você dosar anticorpo, você não vai achar um anticorpo ainda específico IgG para dengue com 2 dias, entendeu? Uhum. Mas você pode achar essa citocina, interferon gama, no sangue. Então, se você acha interferon gama, tá com vírus no corpo, entendeu? Isso ficou claro? Ficou. Tá? E aí a gente tem o linfócito T gama delta, que é um linfócito T meio que imaturo, é um intermediário ali, né, que fica no tecido. Então, a gente tem também ativado por interferon gama IL-4. O Treg, célula T reguladora por IL-10 e TGF-beta, tá? Então, sempre, ó, supressão mediante contato, a supressão da resposta imunológica. E aí, o Treg1 por IL-10 e TH3 ou Treg3 por TGF. Então, aqui tem um resumão, né, da atividade, como que é a ação dessas células. É bem legal, dá para a gente ter uma ideia muito boa. E aí ele vem falando detalhes de cada uma dessas células e tudo mais. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. E aí, por último, ele deixa uma das mais legais, que é uma das células melhores que a gente tem no sistema imunológico, mas ele deixa aqui por último, que é a NK, que é a célula natural killer. Então, ela é um tipo de linfócito, mas ela tem atividade de macrófago. É bem massa. Ela elimina célula apoptótica, célula cancerosa, célula com defeito. Então, ela é bem legal. Ela é produzida, por exemplo, quando a mulher está gestante, e ela fica na placenta, junto com a célula T reguladora, meio que tolerando o feto. Então, você pode ver mulheres que têm muitos abortos, normalmente ela está produzindo muita NK uterina e pouca Treg, sabe? Então, quando ela produz muita NK uterina e pouca Treg, como o feto tem 50% do DNA dela e 50% do DNA do companheiro, o que vai acontecer? Vai estranhar, né? Então, precisa ter, todo jeito, a NK uterina vai estar alta, mas aí você produz bastante Treg. Então, aí a mulher consegue manter a gestação ao longo das 38 semanas, das 40 semanas. Certo? Aí ele vem falando, né, de como que é essa ligação, tudo mais. Ele vem falando, aí ele começa a falar um pouco de moléculas acessórias, dessa ligação de célula TCD8. É importante falar que a presença dessas moléculas coestimulatórias também facilita a resposta, a rapidez da resposta, principalmente, por exemplo, no HIV, uma das características do vírus, além dele inativar o linfócito TCD4, ele impede a ligação dessas moléculas acessórias coestimulatórias, né, que é o que eu estava comentando com você, o CD28, o CD40, o CD40 ligante, e aí isso acaba inibindo a resposta imunológica, né? Mas é mais isso. E aí, você gostou do artigo? Gostou desse tipo de... O artigo é perfeito. Né? Resumão de tudo até agora. Dele, viu? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco de inflamação e resposta, e tipos de resposta imunológica. Então, a gente vai ver o que é inflamação e tipos de resposta imune. Então, a gente vai ver
Primeiro, o que é uma inflamação no panorama geral? Então, como que é a migração celular, como que é essa ativação? Porque até agora a gente sabe o que é um fagócito, o que é a célula T, o que é a célula B. Então, beleza. E aí a gente vai falar bastante na próxima aula de inflamação e citocina. Dito isso, a gente vai começar a entender os tipos de imunidade. Então, eu posso ter essa imunidade que eu fui lá, gerei uma inflamação, entrei em contato, que é a imunidade selvagem, que a gente tem desde o dia que a gente nasce, desse mundão de Deus. Depois, a gente tem a imunidade passiva, que é essa da vacina. Então, mito, que é uma imunidade semi-passiva, que é essa da vacina. E a imunidade passiva, que é quando você tem um anticorpo pronto. Então, por exemplo, a vacina é semi, né? Você tem a selvagem, que é a inflamação, você entrou em contato com o antígeno de verdade, o vírus de verdade, a bactéria de verdade, produziu a memória imunológica. Você vai ter a semi-passiva, que é a da vacina, que é um vírus morto, uma bactéria morta, uma proteína, sei lá, alguma coisa, que aí vai enganar, você vai gerar uma resposta inflamatória, vai gerar memória. E tem o do soro, que é um anticorpo pronto. Por exemplo, se foi picado de cobra, e aí você pega o soro, que lá tá cheio de anticorpo, vai lá e pum, neutraliza o antígeno. Então, você não precisa pôr seu sistema imune para trabalhar e para poder gerar uma neutralização bacana ali, entendeu? Entendi. Tá, e pra gente entrar nessa parte. Beleza? Beleza. Então tá, é isso. Então tá, professora. Tá. Tchau, obrigado. Tchau. Bom final Amanhã de a gente se semana, vê. até amanhã. Beleza. Amanhã acho que não sei se tem inflamação. Né? Amanhã é neoplasia. Neoplasia, né? Neoplasia, câncer. Ah, A gente vai falar bastante de NK amanhã em câncer. vai, né? Então tá bom. Beijo, Tá até bom. amanhã. Tchau, Tchau, até tchau. mais. Até.